Olá! Esse vídeo tem como objetivo apresentar o projeto da disciplina de Processamento da Informação, que é um dos critérios de avaliação e aprovação da disciplina. O projeto foi realizado pelos seguintes alunos: Fernando Seguin e Estevão Andrade. Batizamos o projeto de System Sort, Sistema de Ordenação de Vetores. Bom, o programa consiste em reunir diversos algoritmos de ordenação, a fim de verificar a eficácia em relação ao tamanho do vetor e o tempo de execução. Entre os métodos escolhidos estão o Bubble Sort, que é um algoritmo de ordenação simples e bem conhecido. É bastante eficiente para a classificação de grandes volumes de dados. Este algoritmo também é bem estável. Os passos do algoritmo são: primeiro, ele compara cada par de elementos adjacentes a partir do início do vetor, e se estiver em ordem inversa, troca-os. Se pelo menos uma troca é feita, o passo 1 é repetido. Há também o Quicksort, que é um algoritmo de ordenação rápida, assim como o nome sugere, utilizado não só para fins de ensino, mas largamente aplicados na prática. Pode-se dizer que ele utiliza a estratégia dividir e conquistar. Os passos do algoritmo são: primeiro, ele escolhe um pivô, que é um valor médio de rotação, o qual estará no intervalo dos valores ordenados, mesmo que não esteja presente no vetor. Particiona e reorganiza os elementos, de tal forma que todos os elementos que são menores que o pivô vão para a esquerda do vetor e os elementos maiores que o pivô vão para a direita do vetor. Valores iguais ao pivô se mantêm em suas posições. Por fim, ele aplica a recursividade para a esquerda e direita do vetor, até não existir mais elementos a serem ordenados. O programa utiliza outros ordenadores. São eles o Selection Sort, o Comb Sort, o Shell Sort e o Insertion Sort. A seguir, explicaremos através de um fluxograma o processamento do programa de forma mais detalhada. Bom, após a introdução que foi dada pelo Estevão, eu farei uma explicação através desse fluxograma como é feito o processamento do System Short. Primeiramente, o usuário faz a escolha do método de ordenação, em seguida ele opta por criar um vetor aleatório ou inserir os elementos do vetor. Logo após, ele escolhe o tipo de ordenação, se será crescente ou decrescente. Após executar o programa, o sistema verifica qual método de ordenação foi selecionado e logo após ele verifica se a opção criar vetor aleatório foi selecionada. Caso esteja selecionado, o sistema requisita ao usuário o tamanho do vetor e logo após é verificado se o vetor é nulo ou não. Caso o vetor seja nulo, o método caso o vetor seja nulo, a operação é cancelada. Se não, é chamado o método de gerar vetores aleatórios, onde será gerado um vetor a partir do tamanho que foi inserido pelo usuário. Logo após é impresso na tela o vetor de entrada e a partir daí começa a fazer a contagem do tempo de processamento do programa. Em seguida é verificado se o tipo de ordenação crescente está selecionado, caso esteja, é impresso na tela o vetor ordenado e o tempo de processamento do programa, de acordo com o método de ordenação escolhido. Isto vale também para para o tipo de ordenação decrescente. Caso o usuário opte por inserir os elementos do vetor, o processamento é feito de maneira semelhante. O sistema requisita ao usuário os elementos do vetor separados por vírgula, e logo após é verificado se o vetor é nulo. Se o vetor não for nulo, é gerado um vetor com esses elementos e em seguida é impresso na tela,
começa-se a contagem do tempo de processamento, verifica qual tipo de ordenação foi escolhido, crescente ou decrescente, e a partir daí é impresso na tela o vetor ordenado e o tempo de processamento, novamente de acordo com o método de ordenação escolhido. Bom, agora vamos fazer uma demonstração de como funciona o programa. A gente tem uma interface bem simples, né? Primeiro o usuário escolhe o método de ordenação. Vou fazer uma ordenação com o Bubble Sort primeiro. E em seguida ele escolhe o tipo de ordenação, se será crescente ou decrescente. Vamos fazer uma ordenação decrescente primeiro, gerando um vetor aleatório. E em seguida a gente faz um novo teste, inserindo os valores com o tipo de ordenação crescente. Clicar em executar, o programa solicita que inserimos o tamanho. Vamos gerar um vetor de 100 posições. E ao clicar em OK, ele retorna para a gente o vetor de entrada e o vetor ordenado. Note que a primeira posição do vetor contém o maior elemento do vetor e a última posição do vetor contém o menor elemento do vetor. E temos o tempo de processamento impresso aqui em milissegundos. É importante lembrar que a contagem do tempo de processamento se dá a partir da chamada do método escolhido. Aqui temos um link que nos leva a uma janela que tem uma breve descrição do funcionamento do algoritmo testado. Vou fazer um teste agora com o CombShort. Foi um algoritmo implementado para aceitar tanto letras quanto números. Vou inserir uma frase. Eu tenho aqui. Vou fazer uma ordenação crescente. Clicando em OK, temos o vetor de entrada e o vetor ordenado. É importante notar que palavras que iniciam com letra maiúscula têm precedência às palavras que iniciam com letra minúscula. Isso tem relação com a posição na tabela ASCII. E agora vamos fazer um último teste com o QuickShort. Vamos inserir um vetor de 10.000 posições. Temos ele ordenado, tempo de processamento. E é importante notar que os elementos do vetor não ultrapassam o tamanho que foi inserido. Isso para facilitar a visualização na tela. Bom, é um programa simples, mas acreditamos que tem uma finalidade didática bastante interessante. Muito obrigado. Até a próxima. Agradecemos a atenção e para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, estamos à disposição. Muito obrigado.